Estamos no ar? Estamos ao vivo. Então tá Bom bom. dia. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos. Vamos aguardar aí mais uns minutinhos para dar o horário, para que todos possam entrar nesse domingo maravilhoso, né? A noite foi, né? A noite foi um pouco mais fresquinha, né? Porque ter feito uns dias aí pesados Sim, de calor, né? Pesado de é. calor. Foi uma noite mais gostosa, né? Aprendendo com Allan Kardec. E lição, né, Osmar? Sem dúvida. E lição. E lição. Uma aprendizagem muito grande com Kardec a gente tem, né? Muito grande, muito grande. Muito bom Novos poder falar de horizontes, Kardec. novos horizontes se abrem. Você sabe que depois eu vou até falar, quando ele tá assim, que eu imagino a Cefife lá com os portões abertos, aquelas pessoas lá todos recepcionando, os nossos amigos chegando, né? Sim, Quando a gente sim. faz isso, eu imagino lá, porque é um lugar que nos acolhe com muito amor e carinho, né? Mesmo distante, com muito amor e carinho. Eu É, estive lá ontem, lá, o Jardim do Amor é incrível como ele tá lindo, sim. né? Que Tá mesmo. todo sábado se faz uma manutenção nele. É lógico, Sim. nasciam uns matinhos, mas ó, o pé de jabuticaba, o pé de pitanga, o pezinho de uva lá em cima, olha, tá lindo como nunca vi. É. Natureza dando lição para nós, né? São para nós, são para nós, são para nós. Legal. Estamos aí aguardando um minutinho, né, para nós iniciarmos, né, Francisco, às 10 horas. É isso aí, 10 horas. O pessoal já está entrando na sala. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Aí, Já temos 34 pessoas aí, mais os que vão entrando, né? maravilha. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom A gente vai dia. acompanhando aqui pelo Facebook, né? Enquanto a gente está falando, a gente está acompanhando também pelo Facebook da nossa casa, né? O pessoal entrando, comentando. Enquanto a gente começa, eu vou pôr uns bons dias aqui pro pessoal, tá, Francisco? Maravilha. A hora que Ó, for, você me avisa, eu já faço a prece aqui, tá bom? tá, tá. Olha lá, bom dia, bom dia. Vou pôr os bom dia aqui do pessoal. Bom dia. Olá, bom dia direto de Salvador. Fernanda Ida, bom dia de Salvador. Bom Legal. dia. Tá calor aí em Salvador, Fernanda? Muito calor aí, chovendo, como é que tá aí o tempo? Você vê como a tecnologia nos aproxima, né? Que legal, né? De Legal. Salvador. Tem gente do exterior também que acompanha a gente, né? De outras cidades mais distantes, como Salvador, né? E de perto também. Então é legal, né? A tecnologia Muito bom. poder dar essa oportunidade, né? Muito bom. Maravilhoso. Bom dia, Maiara, Elias, Rose, Maria José, Luiz Guevara, Fátima Francisco, conhece? Fátima Bom, Francisco, Francisco? tem. Essa eu conheço, hein? Nilzeli, Mena. Olha lá, muito calor em Salvador, Fernanda falou. É, Legal, né? Aqui o legal. Nelson, bom dia e bom domingo de Sorocaba. O Nelson é nosso companheiro de Sorocaba aqui, trabalhador da casa. Vera, legal. Podemos começar, né, Podemos, Francisco? né? Vamos lá. Bom, apesar que já estão todos aí, bom dia para todos nesse domingo lindo e maravilhoso que Deus nos proporciona essa oportunidade bendita de nos reunirmos, como a gente já falou antes, através da tecnologia. E Deus nos abençoe e nos proteja.
eu gostaria de pedir para que todos, nesse momento, né, acredite, coloque a sua aguinha fluidificada aí do lado, para ser fluidificada, porque os irmãos da espiritualidade estão conosco, nos abençoando e nos protegendo. Então, eu gostaria que todos, nesse momento, fechassem os seus olhos. Aqueles que são frequentadores lá, que foram lá presencialmente, na Casa Espírita de Francisco. Imagine os portões abertos. Imagine o salão de baixo, com todos os amigos ali ao lado. Cada um com o seu olhar, com a sua esperança. Alguns ficam no salão do térreo, outros vão para o salão superior. Mas as vibrações estão em cada lugar dessa bendita casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. E nós te pedimos, Mestre amado, nessa manhã de domingo, que o Senhor nos proporcione grandes reflexões. E que essas reflexões possam não só entrar na nossa mente, mas também em nosso coração, e possamos colocá-la em prática em nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe a cada um aqui presente, Pai, e também aqueles que por motivo ou outro não puderam hoje aqui estar. E que o Senhor, meu Pai querido, intua o expositor dessa manhã, o Osmar, que possamos desfrutar desse momento tão grandioso que o Senhor nos dá, meu Pai. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito bem. Obrigado, Francisco. Bom dia a todos. Uma grande alegria, né? Nós estamos juntos novamente, embora de forma virtual, né? Com tantos companheiros, os trabalhadores que estão conosco, nos acompanhando, companheiros de outras cidades, né? Como essa nossa companheira de Salvador, que está nos acompanhando, a Fernanda, né? Temos a Fernanda aqui de Sorocaba, o João Pedrão também, que estão conosco, companheiros de tantos anos, o Beto, filho deles, enfim. Uma grande alegria para nós, né, Francisco? Ontem foi dia 3 de outubro, né? 3 de outubro foi aniversário de nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que nós conhecemos também como Allan Kardec, nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. Então, são 216 anos de nascimento de Kardec e sempre oportuno nós tirarmos algumas lições importantes de tantas que nós sabemos da vida de Kardec, né? Da vida pública de Kardec. Tem muitas biografias, né? O Marcel Sotomayor fez uma biografia muito bacana, tem uma biografia de Henri Saussure, que é praticamente contemporânea, início do século XX, que é francês, uma biografia bem bacana sobre Kardec. Tem do Zeus Van Tuyl, Francisco Thyssen, 3 volumes. Tem, enfim, várias biografias, tem uma biografia dele na Obras Póstumas, mas a gente quer trazer não só a vida pública de Kardec, mas alguma coisa da sua intimidade, da sua vida pessoal, né? Como esse espírito iluminado que nos traz grandes ensinamentos, não só como educador, pedagogo, né? Como um homem de ciências e filosofia, mas também como um homem na sua vida pessoal. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, por isso o tema é Aprendendo com Allan Kardec, né? Porque a gente pode estar pensando, aprendendo doutrina espírita. Realmente, a gente aprende muito de doutrina espírita, claro, né? Porque ele é o codificador. E a gente vai tirar lições, não só do seu trabalho como codificador, mas também como homem no seu dia a dia, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês agora. Eu vou sair um pouquinho da tela, né, Francisco? Porque quando a gente compartilha slides, a gente sai da tela. Aliás, eu saio para mim, para você eu fico aí, né? Para vocês eu fico. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho, rapidamente, a história de Kardec, depois a gente vai comentar um pouquinho da sua vida pessoal. Kardec, vocês sabem, nasceu como Hippolyte Léon, né, Denisard Rivaio, nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em Paris em 31 de março de 1869. Estudou com Pestalozzi, né, na sua conhecida e famosa escola de Yverdun, na Suíça. Pestalozzi teve uma educação, construiu, vamos dizer, um processo pedagógico de amor
de relacionamento amoroso e fraterno com seus alunos, e não um relacionamento de punições e recompensas, de agressividades, né? De disciplina rígida. Era uma disciplina, lógico, mas era uma disciplina de amorosidade. Então, Kardec foi educado, porque era o costume da época, as pessoas que tinham mais condições financeiras, dele mandar seus filhos para institutos de educação, né? Como o pai de Kardec era juiz, então tinha essa condição e ele foi e ficou lá desde, sei lá, 3, 4 anos até os quase 18 e estudou, fez o equivalente aí ao nosso ensino fundamental, ensino médio da época, vamos dizer, mais ou menos assim, né? Com Pestalozzi, e depois passou a ser um substituto de Pestalozzi nas suas ausências, quer dizer, ele teve tanta capacidade, tanta condição, que Pestalozzi o colocava, quando precisava se ausentar, no seu lugar, no instituto. Então, veja aí esse espírito ímpar que foi Kardec. Sabemos que ele teve uma das suas reencarnações como John Hus, na República Tcheca. Eu tive a oportunidade de conhecer a cidade em que ele nasceu, como John Hus, na República Tcheca, e John Hus foi um reformista na igreja, né? Teve um papel importante no processo de tentar retornar ou recuperar aquele ensino, aquela visão de Jesus, né? Da simplicidade na essência. Então já era um trabalho desse espírito nessa época, como na proposta de trazer o Evangelho de Jesus na sua essência, claro que com todo o mérito às religiões cristãs tradicionais, né? E depois ele vai reencarnar como Hippolyte Léon, vai trabalhar com Pestalozzi, essa formação integral que se dava na época, então não era uma instrução apenas educacional, né, uma instrução apenas intelectual, mas era uma formação geral, né, uma formação pedagógica em geral. E pedagógica, de amorosidade, de cidadania, de presença no mundo, de respeito, né, moral, não uma moral religiosa, mas de uma moral cristã, vamos dizer, a todos, né? E assim foi. Daí Kardec retorna para Paris, ele vai viver em Paris, vai trabalhar como educador, né? E vai lá, nós sabemos disso, teve um contato com aqueles fenômenos das mesas girantes, que foi um momento em que a sociedade da época estava com suas atenções voltadas para esse passatempo, que era as pessoas se reunirem e verem as mesas se movendo, né? E respondendo perguntas. E aquilo chamou a atenção de Kardec, como estudante que era, como conhecedor, pesquisador, cientista que era. Então, ele era já uma pessoa conhecida. Em 1854, né, vamos dizer, 1850, ele já tinha aí seus 46 anos, né? Então, uma pessoa extremamente respeitada, ele já tinha suas obras de pedagogia, de educação publicadas nas escolas da França. Então, o governo da França utilizou seu material pedagógico nas escolas. Então, veja o respeito que ele tinha. E até por esse respeito é importante depois a gente mostrar a coragem que ele teve, né? Porque ele teve a coragem de mostrar, defender, né, o fenômeno das mesas girantes como algo além do próprio fenômeno em si, né? Quer dizer, tinha algo por trás disso, que era a espiritualidade por trás disso. Então ele teve uma grande coragem. Está aparecendo normalmente para vocês aí, Francisco? Não, está aparecendo só a sua imagem, viu, Osmar? Não está aparecendo? Não está aparecendo slide, não. Tá, eu preciso compartilhar, então. Esqueci disso. Então ele teve... Agora tá, né? Agora está. Só você... Aí, beleza. Mesa girantes. Aí ele teve mostrei aqui Pestalozzi, até aqui para vocês, né? Que foi um mestre de educação da Europa, e pensando assim, a Europa no século XIX e a França no século XIX era um centro cultural, social, filosófico do planeta, né? Então, assim como os Estados Unidos no século XX, era a França no século XIX. Então, era muito respeitado o pensamento francês, a cultura francesa, né? As ideias, né? Havia passado a Revolução Francesa de igualdade, liberdade, fraternidade, enfim, era um momento de protagonismo da França nesse momento, né? Então, isso também
tem a ver com por que Kardec veio reencarnar-se na França para a codificação. Poderia ser em algum outro lugar, já que os espíritos estavam em todos os lugares, né? Mas foi na França, porque na França havia esse respeito pelo pensamento francês. Aí eu mostrei aqui a fotinho das mesas girantes, né? Um desenhozinho das mesas girantes, e Kardec vai ouvir falar depois sobre esse fenômeno que chamou a atenção, e ele era um estudioso. Então, você pensa, para começar, um cientista parar o que está fazendo para ver uma coisa nova que está acontecendo, né? Então, o cientista lá, o pesquisador, o homem de ciências, o homem de filosofia, ele tem seus afazeres, tem seus compromissos, tem suas tarefas, né? Então, já é um momento aí de despertar, de interesse de Kardec, talvez até inclusive de humildade, né? De ouvir, de prestar atenção em coisas novas, em coisas diferentes. Primeiro ele fala aí que não é possível, que as mesas não podem responder perguntas, né? Enfim, mesas não têm inteligência, não têm cérebro, aquelas frases que a gente conhece que ele fala para os amigos, né? Aí os amigos falam, não, mas veja bem, as mesas respondem perguntas de forma inteligente. Você faz uma pergunta e ela responde com uma resposta não esperada, né? Inesperada, porque as pessoas que estão ali não têm esse conhecimento que a mesa está dando. Aí ele vai ver, observar com mais detalhe, com mais atenção, e perceber que, na verdade, não era a mesa que respondia, e nem eram as pessoas que estavam manipulando a mesa. As pessoas envolviam fluidicamente a mesa, e a mesa, por ação dos espíritos, se movimentava. E aí respondia perguntas de forma inteligente. Então, veja, foi uma técnica que a espiritualidade utilizou para chamar a atenção de Kardec. Poderia ser outra, inclusive ele pergunta para os espíritos se ele não aceitasse a tarefa, né, da codificação, o que aconteceria com a doutrina? Outras pessoas estariam preparadas para assumir, mas ele era mais preparado naquele momento. Aí ele vai investigar a fundo, passou um filme recentemente sobre a vida dele, bastante interessante também, acho que deve ter no Netflix, que mostra as médiums, né, as irmãs Godin, né, a senhorita Maison, as médiuns que eram filhas de amigos dele, jovens, né, adolescentes, e que contribuíram nesse trabalho da codificação, porque ele vai investigar, vai formar as suas reuniões de pesquisa e vai lá com seu caderninho, com suas anotações, perguntando as coisas mais variadas para os espíritos, ao mesmo tempo formando grupos em outros lugares e se correspondendo com esses grupos. E aí, mandando as perguntas também para esses grupos, e os grupos devolvendo as respostas. E as perguntas batiam, né? As respostas batiam, quer dizer, ele usa isso como critério. Ele falou, eu preciso criar um método. E esse método é esse, ele chama de universalidade do ensino espírita. Ou seja, os espíritos respondiam as mesmas coisas, lógico, com palavras diferentes, em lugares diferentes. As mesmas coisas, quer dizer, as informações batiam. E ele passa tudo pelo seu bom senso, pelo crivo da razão e do bom senso. Camille Flammarion, um dos discursos que ele faz sobre Kardec, ele diz, vou dizer apenas que ele era o bom senso encarnado. Allan Kardec era o bom senso encarnado. Ou seja, Erasto diz a ele, né, que é um espírito protetor, mentor espiritual também, participante da codificação, ele fala que é preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. Então, aqui podemos abrir um parênteses, Francisco, e pensar que hoje temos essa situação também, né, com as fake news. Então, na verdade, já existiu fake news lá no século XIX. Na verdade, sempre existiram as fake news, né? Com Jesus também já tinha, porque espalharam fake news sobre Jesus lá na Palestina, dizendo que ele era revolucionário, que era isso, que era aquilo, e as pessoas acreditaram. E aí, na hora da eleição, lá da escolha entre ele e Barrabás, escolheram Barrabás, né? Então, foi uma fake news, foi uma formação de ideias falsas que se fez no meio do povo para que acreditassem no que se queria. Era mais ou menos a mesma coisa, espiritualidade jogando informações que às vezes não batiam. Eram os espíritos que aproveitavam da situação, né? E Erasto dá essa orientação, é preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. Ou seja, preste atenção às fake news. Não acredite. Inclusive, João Evangelista, no seu capítulo 4, versículo 1, diz, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus.
Fake news já na época do Evangelho, já, né? Então, preste atenção, se os Espíritos estão falando realidades, verdades, né? Não se deixe levar. Veja que é interessante essa frase de João, porque ele já está mostrando que há mediunidade, né? Não acrediteis em todos os Espíritos, mas provai se os Espíritos são de Deus. Quer dizer, ele já está mostrando que há Espíritos, que os Espíritos se comunicam através de médiuns, né? Que há aqueles mais confiáveis e os menos confiáveis. Então, já é um prenúncio da mediunidade, que já existia, lógico, desde sempre, né? Então, Jesus protagonizou fenômenos mediúnicos no Monte Tabor, na aparição após a sua desencarnação, em várias oportunidades, mostrando a realidade da mediunidade. E João, sabiamente, nos traz esse alerta. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Claro que todos os espíritos são criados por Deus. Ele quer dizer que são de Deus no sentido de serem confiáveis, de trazerem verdades. Muito bem, a mesma coisa Erasto, né? É preferível rejeitar 99 verdades e aceitar uma única mentira. E esse é o critério de Kardec. Então, vale muito para nós hoje. É preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. Nós estamos na época do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, né? Das mensagens instantâneas. E as mensagens instantâneas têm a virtude e têm o defeito. A virtude é da facilidade, da rapidez. O defeito é que você não para pensar. E você não parando para pensar, você divulga como se fosse uma verdade. Então, presta atenção, veja como a espiritualidade já nos deu alertas antes, né? Com Erasto e com João. Não acrediteis em todos os espíritos, é preferível rejeitar 99 verdades. Então, presta atenção. Vamos passar tudo que a gente receber pelas 3 peneiras de Sócrates. Verdade, necessidade e bondade, né? Então, são as 3 peneiras de Sócrates, ou seja, não o jogador de futebol, aquele que jogou no Corinthians na seleção, mas o filósofo grego, né? Sócrates. Se bem que o Sócrates, jogador, também era inteligente, né? Mas nesse caso, estamos falando do filósofo. Passar tudo que você fala pelas 3 peneiras, verdade, bondade e necessidade. Tem verdade no que você está querendo transmitir? Ou seja, você pode confirmar a fonte? O Átila Yamarino, que é um grande cientista aqui, brasileiro, nosso, muito respeitado, está fazendo uma campanha pelo Tribunal Eleitoral falando das fake news, né? Então ele está falando isso, confirme a fonte. A fonte existe, aquela mensagem é verdadeira, ela tem um fundo de verdade ou ela foi inventada por alguém? É uma opinião? Ok, se é uma opinião, vale a pena ser transmitida ou ela é apenas uma notícia que alguém criou para criar alguma situação? Então, é a verdade. No nosso caso espírita, tem bondade? Ou seja, o que eu vou transmitir, transmite também bondade? E tem necessidade, quer dizer, vai contribuir, vai colaborar para o bem-estar da coletividade? Então, bondade, verdade e necessidade. Isso é o bom senso de Kardec. Então, veja, nós estamos aqui falando dos momentos atuais, tirando uma lição da época de Kardec. Passar pelo crivo da razão e do bom senso, não divulgar qualquer coisa, porque fulano passou, porque está em nome de alguém, né? Fulano assinando. Será que realmente foi aquela pessoa que escreveu? No caso da doutrina espírita, nós temos muitos textos que são atribuídos a Chico Xavier, são atribuídos a Emmanuel, porque isso passa credibilidade, né? Quando é um texto, é um texto de Emmanuel, viu? Presta atenção, pare um pouquinho e leia o texto. Primeiro parágrafo, veja se tem a marca de Emmanuel, quer dizer, a linguagem de Emmanuel, o conteúdo de Emmanuel, porque Emmanuel é um espírito superior. E espíritos superiores falam muitas coisas com poucas palavras. Muitas coisas com poucas palavras. Então, assim, porque eles têm que aproveitar o tempo, né? E a mediunidade. Então, tem essa marca de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Anjos, escrever muitas coisas, muito conteúdo com poucas palavras, num só parágrafo de Emmanuel, você fica refletindo semanas. Esses textos que passam são de Emmanuel, realmente? Pode não ser de Emmanuel, de repente, pode ser que alguém até tenha colocado o nome dele para passar credibilidade, o que é má fé, por sinal, né? Mas pelo menos é confiável, tem um fundo de verdade, você pode até transmitir, tirando o texto, mudando o nome, né? Olha, acho que é de Emmanuel, olha, de repente recebi, não sei se é verdade, mas é bacana, é legal, ou não. Ou tem uma linguagem toda confusa, empolada, e passa uma mensagem confusa, né?
Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quer passar um texto de Emmanuel? Pega um livro de Emmanuel. Tem 412 livros psicografados por Chico Xavier praticamente disponíveis, né? Ou via fisicamente ou via virtualmente. Você pode comprar lá nos sites, em sebos virtuais, ou pode usar trechos na internet se forem livres e públicos, porque uma coisa também a gente tem que prestar atenção é na honestidade, né? E seguir as leis. E fazer pirataria, como se diz por aí, é crime. Então, você copiar, como a gente fazia antigamente, algumas pessoas, né? Tiravam xerox de livro para não ter que comprar o livro, isso é ilegal, né? Copiar um CD de música para não ter que comprar o CD, isso é ilegal. Então, prestar atenção nessas coisas, o espírita tem que praticar aquilo que ele aprende. Uma das coisas é a honestidade, a transparência, né? A respeitar as regras e as leis. Então, quer passar um texto de Emmanuel? Tira um trechinho de um livro, ou tira uma foto, né, do livro e põe o livro tal do médium Chico Xavier, de Emmanuel, publicado no livro, pela editora tal. Você sabe que a editora espírita se mantém e mantém obras sociais com vendas de livros, né? Então, ajuda também a editora. Então, tudo isso faz parte do bom senso, do respeito às regras, às leis que Kardec sempre teve, e nós tiramos essa lição. Aí, com o seu bom senso e a sua lógica, né, ele vai usar o trabalho da mediunidade, das reuniões mediúnicas, e vai perceber que ali havia espíritos, os espíritos se comunicavam através dos médiuns, e tudo aquilo que nós já conhecemos. Muito bem. Aí ele recebe a informação, a orientação, que a doutrina espírita é esse consolador prometido por Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu vou rogar ao Pai que vos envie outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber porque não o vê e não compreende. E ele ficará convosco e estará eternamente entre vós, e vos fará lembrar e recordará aquilo que vos tenho dito. Então, o Espírito de verdade, como diz Jesus, é aquele que vai nos recordar o que Jesus estava dizendo. Sabia, então, Jesus que nós teríamos dificuldade em manter a pureza do que ele estava dizendo. Dificuldade em entender o que ele estava dizendo. E realmente temos, né? Porque hoje a doutrina espírita vem nos auxiliar a entender Jesus. Emmanuel, no livro Opinião Espírita, diz que Jesus é a porta, Kardec é a chave, né? A gente vai trazer esse texto, o mestre e o discípulo, o mestre e o apóstolo, daqui a pouquinho aqui, no texto de Emmanuel, do livro Opinião Espírita. Então, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, nós precisamos de uma ajuda para entender Jesus, porque ele estava falando para pessoas que, uma que não iam entender perfeitamente, e outra que ele sabia que haveriam aí problemas, né, de divulgação, de cópias, de má-fé das pessoas, de interesses, em não manter a simplicidade, a pureza do texto, dos ensinamentos de Jesus. E realmente a gente tem, junto com os textos, a gente tem várias coisas que têm que ser tiradas, como se fossem mais ou menos várias tintas em cima de uma parede branca. Tem que ir tirando as tintas devagar para chegar na parede branca. É mais ou menos assim o evangelho. Tem que ir tirando as coisas que foram colocadas por cima para tirar o ensinamento. Aí Jesus, sabiamente, nos deixa as parábolas, porque parábolas são histórias que aparentemente têm um determinado sentido, mas se você for ver na essência, tem outro. Aí você entende o significado, né? Por exemplo, a parábola do bom samaritano, que é uma coisa que a gente tem que entender e refletir muito. Porque o samaritano, na época, era execrado. O judeu tinha nojo de samaritano. Nojo. A palavra clara é essa, né? O judeu não se relacionava com o samaritano, por quê? Porque o samaritano era alguém muito diferente, racialmente falando, nem isso, né? Era só porque ele era diferente no pensamento religioso. Então, só pelo pensamento religioso diferente, ele tinha uma visão diferente do judaísmo, eles eram alvo do preconceito. Então, os judeus não se relacionavam com os samaritanos. O que Jesus faz? Coloca o samaritano na parábola do bom samaritano como o homem bom da história, que vai atender o homem caído na beira da estrada. Passou um levita e passou um sacerdote, que eram homens ligados à religião, porque o levita era a tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, que ficou responsável por cuidar da parte religiosa do judaísmo, do templo de Jerusalém. Então,
O levita da tribo de Levi eram os homens ligados à religião, além do próprio sacerdote. Passaram os dois e não tiveram sequer disposição de ajudar o homem. E passou um samaritano que é considerado diferente, que é considerado inferior, que é considerado algo que tem alvo do preconceito, que não se conversa, que não se olha, que não se fala. Esse foi o melhor. Naquele momento, para aquela pessoa, o samaritano foi melhor. Mostrando Jesus que não há diferenças entre nós, que nós precisamos exercitar a tolerância, algo tão esquecido nos dias de hoje por muitos de nós, né? Pela intolerância religiosa, pela intolerância política, pela intolerância cultural, econômica, racial, de opção sexual, uma série de intolerâncias entre homens e mulheres, né? Uma série de intolerâncias de toda espécie. E Jesus nos ensina que somos todos iguais, todos irmãos, semelhantes, criados pelo mesmo Deus, né? Só temos pensamentos diferentes. Imagine se a gente não tivesse pensamentos diferentes, seríamos robôs que fazem as mesmas coisas. Por isso somos diferentes nos pensamentos e semelhantes na criação e na origem, né? Somos todos filhos de Deus. Então Jesus nos promete esse Consolador que se consubstancia no Espiritismo. É esse Consolador. Por que ele é o Consolador? Porque ele nos traz consolo, nos traz esperança de saber quem somos, de onde viemos, para onde iremos, que somos espíritos, que a vida na Terra é passageira. A vida na Terra é material, mas nós somos espíritos. Então, a vida espiritual continua. Nós somos espíritos numa jornada material. Então, a vida material, a vida espiritual continua. Embora a vida material terminar, né, com a desencarnação, com a morte física, a vida espiritual continua. Isso já é um grande consolo, saber que nossos entes queridos continuam vivendo. E, inclusive, podem se comunicar conosco pela mediunidade, como a doutrina espírita nos prova. E Jesus também, né? Mostrar que as dores que passamos têm uma razão de ser e têm uma função. Tem uma razão de ser pelas nossas necessidades espirituais, tem uma função de nos ensinar, de nos proporcionar resgates, provas, expiações, né? Então, é um consolador nesse sentido. Aqui nós temos uma reunião, uma representação publicada na Revista Internacional de Espiritismo de Matão, centenária revista de divulgação espírita, né? De grande e excelente conteúdo doutrinário. Aqui uma representação, de um desenho, vamos dizer, de uma reunião mediúnica de Kardec. Kardec aqui na ponta da mesa, número 26, e aqui os médiuns participantes da reunião. Aqui nós temos no número 25 Camille Flammarion, que era seu amigo, cientista, né, astrônomo, e transmitindo a ele uma mensagem, está Galileu Galilei, conhecido e famoso astrônomo, inventor do telescópio, que comprovou que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário. Aqui nós temos os espíritos da codificação, representados, Fenelon. O pessoal fala Fenelon, porque em francês o acento é numa sílaba e o acento tônico é na outra. Então é Fenelon, tá? Fenelon, Franklin, Swedenborg, que são famosos, né? São Luís, São Vicente de Paulo, enfim, Erasto, né? Os espíritos que nós conhecemos da codificação, alguns famosos e alguns nem tanto, como Sansão, membro da Sociedade Parisiense, os espíritos dessa mesma sociedade que está aí, ele foi um membro, desencarnou e passou a colaborar depois na codificação. E aqui Jesus, o número 1 aqui, representado Jesus, o mestre, né? Aquele que é o nosso mentor maior, aquele que é o governador da Terra, aquele que proporcionou estarmos aqui, e sob ele, sob sua coordenação, é que acontece a codificação, né? Então, aqui uma sala simples e singela. Veja que não há nada além do necessário. Uma iluminação, naquela época, luz e velas, alguns quadros na parede, as salas, as mesas e cadeiras. Só. Então, o que nós precisamos para desempenhar a nossa tarefa espírita? Também não precisa ser na extrema simplicidade, as coisas caindo aos pedaços também, né, Francisco? Quer dizer, não é porque a gente tem que distribuir o recurso da casa espírita para os necessitados que a gente vai deixar a casa espírita caindo aos pedaços, sem o mínimo de conforto. Então, na França não precisa, mas no Brasil um ventiladorzinho pelo menos precisa, né, Francisco? Porque o calor aqui é tremendo.
Então, assim, um ventilador, pelo menos, né? Se você tiver condição de um data show, um projetor, ou algum recurso tecnológico para trabalhar a doutrina, né? Mas não as coisas espiritualmente, assim, vamos dizer assim, de apoio religiosas, como muletas, imagens, rituais, templos, sacerdócio. Essas coisas foram colocadas depois, como uma herança judaico-cristã, dentro do cristianismo, com todo respeito àqueles que têm essa prática, mas a simplicidade de Kardec e de Jesus são essas, o mínimo necessário. Então, conforto mínimo necessário, uma organização necessária, disciplina, que é aquilo que Emmanuel fala, Chico Xavier, você precisa ter disciplina, organização, mas um mínimo de conforto. E eu digo mais, uma identidade da casa espírita. Tem casas espíritas, com todo respeito, que não tem uma identidade. Onde que é a casa? É o número tal. Cadê o número da casa? Não sei. É uma parede só, é um muro só. E ainda todo desbotado. Então, vamos cuidar da casa espírita, que ali as pessoas estão entrando. E aí gera um bem-estar. Você vê uma casa cuidada, limpinha, pintadinha, bonitinha, cuidadinha. Não dá para cuidar? Vamos fazer uma campanha, alguma coisa, pedir ajuda para a gente cuidar, para as pessoas se sentirem bem lá dentro, confortáveis, no mínimo necessário, né? Sem luxos extremos, mas com o mínimo necessário, para que as pessoas se identifiquem com aquela casa. Aquela casa tem um rosto, ela tem um visual, né? Aí, se possível, até tecnologias como essa que nós usamos, aí as casas hoje têm, são gratuitas, Facebook, YouTube e outras coisas mais, e você pode divulgar a doutrina. Então, singeleza, simplicidade, que não quer dizer tudo largado, tudo bagunçado. Cuidado, né? Mas um cuidado com bom senso também, para não haver exageros, e com recursos que possam divulgar a doutrina, mas sem vamos dizer assim, as mistificações e misturanças que se faz, muitas vezes, como se fosse espiritismo, e não é, com outras misturas, né? Enfim, aí nós temos aqui uma foto de Kardec, não uma pintura, mas uma foto, apresentando a primeira edição do Livro dos Espíritos, que ele foi a junção das respostas e perguntas que ele fez aos espíritos. A princípio, 561 perguntas, na primeira edição, publicada em 18 de abril de 1857, e depois estendida para 1019 perguntas, que com a ajuda das médiuns psicógrafas. A primeira edição era só com a escrita direta, através da cesta, né, daqueles recursos da ardósia e tal que a gente conhece, e depois estendida com a psicografia direta, né, psicografia mecânica, com 1019 que a gente conhece hoje, que tem a base da doutrina espírita. Então, da base, que é o Livro dos Espíritos, a gente tem a derivação e o desenvolvimento nos outros 4 livros, que é a Gênese, derivado do livro 1º do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, derivado do livro 2º, né? O Leis Morais vai derivar o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Esperanças e Consolações, que é o livro 4º, o Céu e o Inferno. Aqui nós temos, então, a codificação, as obras básicas da doutrina espírita. Nós falamos agora recentemente, quarta-feira passada, com a Juliana Tange, sobre a Gênese, pela live da USE, que foi o mês espírita da USE, agora aqui em Sorocaba, né? Em geral, em setembro, em outubro, em alguns lugares, se faz o mês espírita. Então, o mês espírita é um mês dedicado às palestras das USEs, né, que são Uniões de Sociedades Espíritas ou Federativas Espíritas, em divulgação da doutrina. Então, tem vários meses espíritas acontecendo aí pelo país afora, por essas organizações, ou casas espíritas, ou entidades federativas. Nós falamos sobre a Gênese, porque a Gênese foi publicada em 1868, e a Gênese é um livro de uma extrema coragem de Kardec, porque, lógico, a codificação toda já né? Porque você enfrentar a ciência e a religião no que estava constituído é de uma grande coragem. E isso já vale a pena a gente pensar. Kardec tinha seu nome consolidado como cientista, como pensador, como educador. Quer dizer, ele tinha credibilidade, pensando que não havia aposentadoria naquele tempo, certo? Então, a pessoa tem que trabalhar até morrer. Se ele perdesse credibilidade, ele perderia provavelmente seus rendimentos, porque as pessoas não iam dar mais credibilidade a ele, talvez não colocasse seus filhos na escola dele, não recorresse mais a seus trabalhos, porque ele também era contador, né? Quer dizer, pensando até por esse aspecto, ele vai com a coragem e vai publicar o Livro dos Espíritos.
contrastando com a ideia religiosa da época, né? Um Deus causa e não um Deus humano, não a salvação literal e sim a reencarnação. Jesus não um Deus, mas um homem, um espírito elevado, mas não parte de Deus. A evolução espiritual, a vida após a morte, não com céu, inferno e purgatório, mas com uma continuidade. E, assim, a responsabilidade é nossa, não é de Deus para conosco que resolve nossos problemas, mas é nossa e no nosso relacionamento com Deus. Não a origem bíblica tradicional, né? Literal, Adão e Eva, o paraíso perdido, mas uma evolução constante e contínua. Então, é uma visão, uma releitura da Bíblia à luz da ciência. Então, para a religião, isso foi um choque. Para a ciência também, porque você estava falando em mundo espiritual, mundo além da matéria. Então, os cientistas do século XIX provavelmente riram da cara de Kardec. Alguns, né? Alguns, logicamente, que aceitaram. Alguns riram, viraram as costas a Kardec, claro, porque ele estava falando de uma vida numa outra dimensão. Hoje, no século XXI, se fala da vida em outras dimensões, mas não no século XIX. Então, Kardec foi o primeiro a falar em vida em outras dimensões espirituais na ciência. Então, a coragem dele foi tamanha, né? De defender não a ideia dele, mas dos espíritos, nem é dos espíritos a ideia, quer dizer, é a criação de Deus, né? Deus criou assim. E o homem só está constatando. Então, veja a extrema coragem e, ao mesmo tempo, humildade, porque ele dizia, não é minha essa ideia, e também não ganhava dinheiro, quer dizer, além dele provavelmente perder algum tipo de rendimento que ele talvez tivesse, porque estava arriscando, entre aspas, o nome, porque ele estava falando de coisas que talvez iam desagradar as pessoas, ele não ia ter rendimento nenhum, pelo contrário, ele ia despender recursos na edição dos livros, na remessa dos livros pelo correio, nas suas viagens particulares de divulgação da doutrina. Então, desprendimento, coragem, humildade, desprendimento de si mesmo para a divulgação doutrinária. Então, olha a coragem, né, a capacidade. E a Gênese, especialmente, porque fala da ciência. Então, é arriscado falar em ciência, porque a ciência se progride rapidamente, e ele fala em ciência no século XIX. E, por incrível que pareça, a gente sabe que é, lógico, por inspiração espiritual, né, todo amparo da espiritualidade, o que está na Gênese vem se confirmando. Algumas coisas ele coloca como hipóteses, e como hipóteses não são aceitas como um fundamento doutrinário, são apenas hipóteses. Aquilo que é aceito como fundamento doutrinário, eu acho que é interessante falar das dimensões da matéria, né? Do fluido cósmico universal, é uma coisa que a ciência vem chegando hoje, né? A matéria ou energia escura que preenche todo o universo. A vida em diversas dimensões, a matéria em diversas dimensões, são coisas que hoje se chega na ciência e que estão na Gênese, em 1868. Mas, para falarmos um pouquinho, trazermos para o nosso dia a dia, a doutrina espírita é uma doutrina de 3 aspectos: ciência, filosofia e religião, ou ciência, filosofia, porque nos explica de quem somos, de onde viemos, para onde iremos, e religião no sentido de nos ligar a Deus, de fazer a nossa ligação com Deus, e que estuda as relações entre mundo material e espiritual, explicando quem somos, de onde viemos, por que passamos pelo que passamos e tudo mais. Para nós, o espiritismo é, no dia a dia, fraternidade, exercício de caridade, educação. A doutrina espírita é uma doutrina educadora por excelência, né? É uma doutrina que nos convida a nos reeducar e educar o nosso semelhante, educar-nos a nós mesmos. Mas aqui vai também uma reflexão da vida pessoal de Kardec, talvez vocês não conheçam, se alguém conhece, a gente vai comentar novamente. Esse aqui é Alexandre Delany, é o pai de Gabriel Delany. Gabriel Delany, nós conhecemos, é um autor espírita, tem uma casa espírita em Sorocaba, inclusive homenageando-o, né, com o seu nome, e vários lugares temos casas espíritas com o nome Gabriel Delany. Gabriel Delany é filho de Alexandre, que é esse moço, esse senhor que está aqui. Alexandre era amigo pessoal de Kardec. Então, Gabriel Delany já nasceu em berço espírita. Gabriel Delany, enquanto criança, ficava no colo de Kardec, porque Alexandre frequentava a casa de Kardec. Então, foi praticamente também educado por Kardec. E Alexandre era amigo pessoal de Kardec.
E aí Alexandre é convidado para ir numa homenagem a Kardec, e ele não vai porque ele tinha uma dificuldade aí pessoal, né? E ele manda uma carta. E essa carta, de 30 de março de 1870, é muito interessante, porque fala da vida pessoal de Kardec. Então ele fala: encontro-me hoje no campo por uma carta da senhora Dani, que é a esposa, né? Tomei conhecimento de que ireis inaugurar amanhã o monumento de nosso venerado mestre, porque eles fizeram um monumento a Kardec, né? E aí ele vai falar da vida pessoal, das experiências que ele teve vendo Kardec no dia a dia. Eu me sentiria muito feliz se pudesse estar convosco para assistir a essa tocante cerimônia de prestar homenagem de viva voz a esse espírito de escola que, me dando a fé esclarecida, deu-me ao mesmo tempo a calma e resignação tão necessária nessa terra de provações. Então, veja, Kardec transmitiu a ele calma e resignação, que é o que nós almejamos muito também, né? Nesse mundo de provas e expiações. Ninguém saberia melhor que eu reconhecer as raras qualidades de Kardec. Muitas vezes em minhas longas viagens, vi o quanto ele era amado, estimado e compreendido pelos adeptos. Todos desejavam conhecê-lo pessoalmente, a fim de lhe agradecerem por ele lhes ter dado a luz, através de suas obras, eles testemunharem sua gratidão e seu inteiro devotamento. Eles ainda o amam até hoje como um verdadeiro pai. Todos lhe proclamam gênio e o reconhecem como o mais profundo dos filósofos modernos. Contudo, estarão em condições de o apreciar na sua vida privada? Muito bem. É desse ponto de vista que hoje vos quero falar do autor do Livro dos Espíritos, já que por muitas vezes tive a honra de ser recebido em sua intimidade. Como testemunhei algumas de suas boas ações, creio não ser descabido aqui fazer algumas citações. Por exemplo, agora ele vai contar algumas histórias. Eu vou contar só uma por causa do tempo, tá? Mas se vocês quiserem, depois acessem na internet, vai ter lá. Eu posso também deixar aqui, embora eu não fale, eu posso deixar aqui, assim é gravado, né? Pelo Facebook, pelo YouTube, vocês podem acessar depois e dar um pause no vídeo, vocês acompanham a carta toda. Vou contar só uma, que é essa primeira, que mostra a personalidade de Kardec, o desejo de servir, né, de forma despretensiosa e desprendida. Um amigo meu de Joinville não é esta linda cidade de Santa Catarina que nós conhecemos, mas sim lá, lógico, da França, né? O senhor P veio ver-me certo dia. Fomos juntos à Vila Seguir. Vila Seguir é uma rua, vamos dizer, de Paris, um lugar de Paris, a fim de visitar o mestre. Ele morava lá, nesse lugar, né? No decorrer da conversa, o senhor P narrou a vida de privações porque passava um compatriota seu, já avançado em idade, e a quem tudo faltava. Então, Kardec foi com o Alexandre Delane visitar o senhor P nessa Vila Seguir. E aí, essa pessoa que foi visitada estava relatando as suas dificuldades, né? Já avançada em idade, a quem tudo faltava, inclusive agasalhos para se cobrir no inverno, e obrigado a proteger os pés desnudos com toscos tamancos. Esse homem de bem, entretanto, longe estava de se lastimar, e sobretudo de pedir auxílio. Era um pobre envergonhado. Então, era um homem simples, honrado, mas estava passando por necessidades. Como nós sabemos muito bem que todos podemos passar vez ou outra. É que uma brochura espírita lhe caíra sob os olhos, permitindo-lhe aurir na doutrina a resignação para as suas provas e a esperança de um futuro melhor. Vi, então, rolar uma lágrima compassiva dos olhos de Kardec. E, confiando ao meu amigo algumas moedas de ouro, disse-lhe: tomai-as, para que possais prover às necessidades materiais mais prementes do seu protegido. E já que ele é espírito e suas condições não lhe permitem instruir-se tanto quanto desejaria, voltai amanhã. Sereis portador de todas as obras de que eu puder dispor, a fim de as entregar a ele. Kardec cumpriu a promessa e hoje o velhinho bendiz o nome do benfeitor, que, não satisfeito em socorrer sua miséria, ainda lhe dava o pão da vida, a riqueza da inteligência e da moral. Então, veja, o desprendimento e interesse sincero de servir de forma singela, de forma, inclusive, anônima, né? Aí tem mais uma história aqui, eu vou deixar aqui que eu falei, só exposto, né? Vocês podem depois acompanhar novamente no vídeo, que vai ficar gravado. Vou passar mais uma historinha muito bonita dele também aqui.
que é um outro caso de uma pessoa necessitada também, né? E que ele auxilia através de um recurso financeiro, que é bem bacana, mostra esse desejo de Kardec na intimidade. Então, a sensibilidade, dá a impressão que Kardec era um homem sisudo, um homem sério. Ele era um homem sério, disciplinado, mas amoroso também, fraterno também, né? Que também, lógico, ele foi educado por Pestalozzi, educado na base do relacionamento amoroso entre educador e educando. E depois ele vai aprender com os espíritos, né? O amor ao próximo, a fraternidade. Então, ele vai, aí, Alexandre Delano contando as histórias, tem mais uma história bacana aqui, de outro fato interessante, que ele vai auxiliar também as pessoas. Eis o coração desse filósofo tão desconhecido durante sua vida. Então, esta era um pequeno detalhe, vamos dizer, da vida pessoal de Kardec, mostrando essa sua intenção de servir, esse seu interesse. Eu fico pensando também que hoje nós temos, no século XXI, toda a tecnologia ao nosso alcance, né? Você não precisa nem escrever, você pode falar no seu celular e só falando ele já escreve para você. Seja no busca do Google, no WhatsApp, em qualquer lugar. Nem escrever precisa. Você pode só falar que ele escreve para você, ele pode traduzir para uma outra língua, ele vai mandar instantaneamente. Você imagina no século XIX. Nem energia elétrica tinha. Não tinha caneta esferográfica, era bico de pena com tinteiro. Não tinha transmissão de nada, era tudo via cavalos, carruagens e charretes, correios lentos, demorados, que demorava uma notícia meses para chegar, e ele viajava dessa maneira, visitando os grupos espíritas. Ele trabalhava muitas e muitas horas por dia, porque trabalhava profissionalmente também, e nas horas vagas pela doutrina. Então, o esforço, a grandiosidade desse espírito em notificação. Há uma história muito interessante também, que não vai dar tempo de contar aqui, mas fica para vocês refletirem, que é aquela história bonita, né, que foi feito até um filme sobre isso, que é quando Kardec recebe um livro dos Espíritos com uma dedicatória e um agradecimento. Era uma pessoa que ia se suicidar, essa é a Ponte Marie, no Rio Sena, ali, as duas torres da Igreja de Notre-Dame, que fica às margens do Rio Sena. Ali, essa ponte era conhecida, as pessoas se suicidavam ali, né? Se jogavam, as aflitas, pessoas necessitadas, e alguém deixou um livro dos Espíritos na beira da ponte, na beira da murada da ponte. E a pessoa que ia se suicidar, isso eu estou resumindo, é uma história de Hilário Silva, chamado Há 100 Anos, uma homenagem a Kardec também, pela psicografia de Chico Xavier. E aí a pessoa encontra o livro dos Espíritos ali, e ela ia se jogar, e ela lê o livro dos Espíritos, muda de ideia e depois manda de volta para Kardec, agradecendo por ele ter publicado o livro e evitado um suicídio. Quantos e quantos suicídios e quantas vidas resgatadas, vamos dizer, nós tivemos pela codificação e pelo trabalho de Kardec. E, para concluir, a gente faz essa homenagem, né? Lembrando a grande sintonia entre o Mestre Jesus e o apóstolo Kardec, é o do texto de Emmanuel, do livro Opinião Espírita. Luminosa é a coerência entre o Cristo e o apóstolo, que lhe restaurou a palavra. O Mestre, Jesus, o apóstolo, o professor Kardec. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação.
Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens e ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Né? Então fica aqui a nossa homenagem a esta chave do conhecimento, que é Kardec, não ele como homem, mas o seu trabalho na codificação, no trabalho da pesquisa científica, que deu origem à doutrina espírita, que é apenas, ele diz, o grande alicerce de uma grande obra, que depois iria se ampliar, como nós vemos que se amplia. É a chave que nos ajuda a entender e abrir a porta do Evangelho que nos conduz ao caminho, à verdade e à vida. Obrigado pela atenção, pela paciência, nossa homenagem, reconhecimento a Kardec, né, pelo seu trabalho grandioso na codificação da doutrina espírita, Francisco. Isso mesmo, Osmar, né? 216 anos. Eu queria até fazer uma pequena sua colocação em tudo que você falou de Kardec, que eu percebi das coisas gratificantes que ele fez. Ele tinha um olhar bastante sensível, né? E um olhar bastante reflexivo pelas situações que ele passava, né? E você falou da passagem do bom samaritano, né? Eu queria um caos, que às vezes as pessoas que me acompanhavam lá davam até risadinha e falavam assim, cadê o caos? Né, Francisco? Então, eu acho que tudo na vida é aprendizado, igual você falou, aprendendo com Kardec. Então a gente aprende, às vezes, nas coisas mais simples. Dias atrás, é rapidinho, gente, eu passo subindo o Hermelino Matarazzo, quem mora em Sorocaba sabe que é subindo lá do cemitério ali, tinha uma pessoa, né, tá tendo o BRT ali, e aquela confusão, e tinha um pessoal descarregando carne com açougue, e eu via que o cara passava do lado, assim, e dava um pulo com as carnes nas costas. Eu falei, nossa, o cara vai se machucar, né? Muito pesado, né? Quando eu olhei, tinha um irmãozinho estendido no chão, esses irmãozinhos, andarilhos, né? Estendido no chão, bem aberto, assim, um sol escaldante. Eu falei, não, não posso sair daqui, eu preciso parar. Parei, cutuquei ele abriu os olhinhos, assim, gesticulava alguma coisa, né? Eu acho que ele leva ao conhecimento da palavra do samaritano. Gesticulava alguma coisa e fechava os olhos de novo. Eu não sei de onde saiu uma senhora. Eu já sou magro, quem me conhece sabe que eu sou bastante magro, mas a mulher tinha metade do meu peso, quase a minha altura. Né? Muito simples, muito humilde. Ai, meu filho, precisamos ajudar esse homem. Eu falei, ainda bem que você já chegou, vamos ajudar ele. Eu queria arrastar ele, tirar ele do sol e colocar ele na sombra. É a única coisa que passou na minha cabeça naquele momento. Só que ele não respondia. Ele só abria os olhos, gesticulava, tal, tal, tal. A mulher falou assim, filho, eu passei muita fome na minha vida. Eu acho que esse irmão está com fome. Mas vamos ligar para a ambulância. Ligou para a ambulância, eu acabei falando com o pessoal da ambulância para fazer o resgate ali, que eu não sabia a situação dele. A mulher se abaixou e falou com ele, filho, você está com fome? Ele abriu os olhos na hora, falou assim, eu estou com muita fome. Coisa que eu não percebi, eu queria tirar ele do sol. Né? Ela falou, filho, pouco com Deus é muito. Abriu a bolsa, tinha umas moedinhas. Eu vou ver o que eu consigo comprar para você. Aí eu passei pela reflexão. Eu falei, não, senhor, fica tranquilo, já tem razão, ele está com fome, nós vamos mudar. Só que ele era exigente, ele falou assim, eu quero comer estrogonofe. E aquele dia não tinha estrogonofe, não tinha estrogonofe. Aí eu levantei, ela tirou a máscara naquele momento, falei, senhora, não faça isso, orientei ela, tá tudo certinho. Aí a senhora passou fome? Ela falou assim, passei muita fome. Aí ela falou assim, eu falei para ela assim, o que a senhora comia? Ela falou assim, eu comia o que tinha, até do lixo eu comia. Então, o irmãozinho aí que está passando necessidade, eu vou dar o dinheiro para a senhora, vamos tirar ele daqui do sol, né? E a senhora vai dar para ele o que der para ele comer. Nós vamos saciar a fome do corpo dele, né? E aí conseguimos, naquele momento, arrastar ele para o lado. O que me trouxe? Aí eu cometi uma outra gafe. Aí eu cheguei e falei assim, irmão, fique com Deus, que Deus te abençoe e proteja. Então eu quis fazer uma caridade. Ele falou assim, começou a chorar. Eu falei assim, mas você está chorando por quê? Olha só, coisas que eu aprendo em empresas e não aplico. Aí ele falou assim, eu não sou um homem, você me chamou de moço, eu sou uma mulher. E começou a chorar. Eu falei assim, então eu te peço perdão, peço desculpa pelo que eu fiz, tá?
Qual que é o seu nome? Eu já devia ter feito assim que eu parei do lado. Qual o seu nome, meu irmão? Né? Então, eu acho que fica essa reflexão, que eu acho que o aprendizado, como veio com Kardec de uma maneira muito forte para todos nós, às vezes vem coisas pequenininhas, numa pessoa que a gente nem sabe. Inclusive, quando eu fui lá, que eu dei um negócio para ela, que eu fui no carro, que eu voltei, eu falei assim, cadê a mulher? Ele falou assim, que mulher? Eu fiquei com um ponto de interrogação na minha cabeça. Né? Aham, Não é isso, né? Eu acho que sei. são Uma lição, reflexões, né? são aprendizados, né? É. Então tá bom, gente. Então vamos lá, tá bom? Cerrando nossos olhos nesse momento. Lembrando que esse momento do passe é um momento de cada um de nós. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, aos nossos mentores, aos nossos guias protetores, pedindo a eles, nesse momento, as energias do passe fluídico, que possam se adentrar para o nosso corpo físico, energizando cada órgão necessitado, nossa parte cerebral, a nossa parte emocional, trazendo equilíbrio para cada um de nós. Pensamento em Jesus neste momento. E após, nesse momento, de tanto receber esta bendita casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, vamos, nesse momento, levar nossas vibrações de amor a todos os nossos irmãos mais necessitados do que nós. Estejam ele no plano terrestre ou no plano espiritual. Que as nossas preces possam chegar a todos esses nossos irmãos nesse desencarne grande que está acontecendo, Pai. E com certeza todos estão sendo acolhidos com muito amor e carinho. E nossas vibrações também possam chegar aos corações daqueles que tiveram seus entes queridos e foram para o plano espiritual. O Senhor dê força a cada um deles, meu Pai. Pedimos também, Senhor, que essas vibrações possam adentrar ao cada lar de cada um dos irmãos presente nessa live e daqueles que também não puderam estar. Que o seu amor, o seu consolo possa adentrar no coração de cada um, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso. Que possamos ter todos uma excelente semana. Que o Senhor não nos tire nossas provas, nossos desafios, mas nos dê força, entendimento e resignação para superá-los. Que assim seja, Senhor. Gente, como sempre, nós temos aí no final os recados, né? Então, vocês perceberam, nós temos as nossas lives, as palestras, que são realizadas pelo Facebook, né? E também são publicadas no canal do YouTube. As nossas palestras são realizadas às segundas-feiras, às 20 horas, às quintas, às 14 horas, sexta-feira, às 19 e domingo, como hoje, às 10 horas. A casa também está ofertando, nesse momento, os evangelhos, com as suas reflexões. São muito importantes as reflexões dos evangelhos, tá? Que são realizadas da mesma forma, Facebook e depois no YouTube. E são de terça, quarta, quinta e sábados, sempre às 19 horas. Queremos também deixar mais um recadinho, agradecer a todos que têm colaborado com as doações de cestas. As doações, como vocês sabem, nesse momento de pandemia, nós não estamos nos reunindo, tá? Então, as doações são feitas a essas famílias que são assistidas pela casa através de transferências ou depósitos bancários. E pode ser feito também na conta da Cefif, que também está lá no Facebook e lá no YouTube, tá bom? E agradecemos a todos por mais esse domingo maravilhoso. Que Deus nos fortaleça diante das nossas dificuldades. Um beijo no coração de todos. Tá mudo. Um bom dia a todos, obrigado pela presença de todos. Francisco, obrigado também pela sua Obrigado, presença conosco.
E estamos juntos Isso aí. aí. Um beijão para todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Até nossos próximos encontros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana.